Vamos abrir a Bíblia no livro de Atos. Como eu tenho programado, eu estou, a princípio, seguindo a sequência, mas necessariamente não tem que ser nessa sequência. Mas eu prego ou num livro do Novo Testamento ou no livro do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o Velho Testamento, eu já preguei em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e Josué. E no Novo já preguei Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós vamos a Atos hoje. E Atos 28, eu vou lá no finalzinho de Atos 28, 16 a 31, eu vou ler o texto todo, embora a gente queira destacar aqui o finalzinho desse capítulo, que é o capítulo 28, o último capítulo de Atos. Mas você vai ler do 16 em diante, eu vou ler, você vai acompanhar, para a gente ter uma noção de em que contexto Paulo estava. Eu não sei se vai poder projetar aí, eu acho que vocês projetam a NVI, né? Isso pode ser a NVI mesmo, não tem problema não. Eu estou com ela também aqui. Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria sob a custódia de um soldado. Se é sob a custódia de um soldado, ele estava preso. Uma espécie de prisão familiar. Não por ter cometido crime nenhum, nem por ter feito nada. Não é uma prisão em função da pregação do Evangelho. 3 dias depois, ele convocou os líderes dos judeus, e quando estes se reuniram, Paulo lhes disse. Então, ele convocou líderes dos judeus, e Paulo lhes disse. Convocou líderes dos judeus. Quando estes se reuniram, Paulo lhes disse: meus irmãos, embora eu não tenha feito nada contra o nosso povo, nem contra os costumes dos nossos antepassados, fui preso em Jerusalém e entregue aos romanos. Eles me interrogaram e queriam me soltar, porque eu não era culpado de crime algum que merecesse pena de morte. Todavia, tendo os judeus feito objeção, fui obrigado a apelar para César, não, porém, por ter alguma acusação contra o meu próprio povo. Por essa razão pedi para vê-los e conversar com vocês. Por causa da esperança de Israel é que estou preso com estas algemas. Eles responderam: não recebemos nenhuma carta da Judeia a seu respeito, e nenhum dos irmãos que vieram de lá relatou ou disse qualquer coisa de mal contra você. Todavia, queremos ouvir de sua parte o que você pensa, pois sabemos que por todo lugar há gente falando contra esta seita. Que seita? O evangelho que Paulo estava pregando. Então eles consideravam uma seita. Assim combinaram encontrar-se com Paulo em um dia determinado, indo em grupo ainda mais numeroso ao lugar onde ele estava. Desde a manhã até a tarde, ele lhes deu explicações e lhes testemunhou do reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jesus com base na lei de Moisés e nos profetas. Ele estava falando para judeus, então ele fez esse link com a lei de Moisés e com os profetas. Verso 24: alguns foram convencidos pelo que ele dizia, mas outros não creram. Então aqui nós temos 2 grupos: quem se rendeu, quem se converteu e quem não creu. Discordaram entre si mesmos e começaram a ir embora, depois de Paulo ter feito
esta declaração, bem que o Espírito Santo falou aos seus antepassados por meio do profeta Isaías. Vá a este povo e diga: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Portanto, quero que saibam que esta salvação de Deus é enviada aos gentios. Eles a ouvirão. Então, olha só, Paulo está dizendo: vocês receberam a palavra, não tem dado importância, não é a primeira vez que isso aparece no livro de Atos, não é? Os judeus resistindo. Às vezes, deixa eu fazer uma paradinha aqui, mas permaneça aí com o texto aberto, não é? Ou acessado. Às vezes a gente fala, vendo o povo de Israel, aquela caminhada lá desde a saída do Egito, a terra prometida depois, é como se todo o povo se rendesse a Deus, se rendesse a Cristo. Não, era sempre uma minoria. Lembram de um texto que diz assim: há 7.000 joelhos que não se dobraram. 7.000 joelhos, cada pessoa tem 2 joelhos, 3.500, né? Não é verdade? Não, mas joelhos ali é uma pessoa. Depois isso vai ser explicado lá, creio que em Romanos. 7.000 pessoas que não se dobraram. Lembra quem falou isso? Lembra? Elias. Há 7.000, quer dizer, Deus falou para Elias, é claro, obrigado. A comunicação aqui ficou meio travada. Quer dizer, o evento foi com Elias e Deus falou para ele. Elias falou: eu estou sozinho, tem ninguém comigo. Aí Deus falou: não, Elias, calma, não se estresse. Não estresse, Elias. Ele estava estressado, cansado, abatido. E aí Deus disse para ele: se há 7.000 joelhos que não se dobraram. Então ele não estava sozinho, tinha 7.000. Agora 7.000, quanto que representava 7.000 no contingente do povo de Israel? Há alguns que sugerem que poderia ter, naquele período, em torno de 600.000 homens, 700.000 homens, se vai contar outros lá, então, mas vamos pegar só esse número, vamos pegar, se 7.000 joelhos, vamos colocar 700.000 homens, 700.000 que faziam parte daquele contexto. Se 7.000 não se dobraram, 7.000 e 700.000 são quantos por cento? Bom de matemática, é isso aí, 1%. 1%. 99% se dobraram a Baal. É ou não é? Está lá. Percebe? A gente pensa que o pacote é... Não, irmão. Não. O pacote é bonito, é grande, mas o número daqueles que não se dobram é sempre muito, eu diria, a gente não compreende, melhor assim. Então, a questão que a gente precisa talvez responder é essa: em que grupo que eu estou? Como que eu estou inserido nessa história? Aliás, é o que eu quero trabalhar hoje aqui. Como é que eu estou inserido nesse processo? Eu sou do que está no pacotão todo, ou sou alguém que não se dobra, não dobra os joelhos para Baal, ou então para quem contraria Deus? Então, eu parei aqui, diga para mim, 24, né, que eu parei? 29, obrigado, isso mesmo. Eles vão ouvir, os gentios vão ouvir. Vocês não querem ouvir os judeus, por isso que eu fiz essa relação. Vocês não vão ouvir, os gentios vão ouvir. Gentios eram todos que não eram
judeus. Aí diz assim: por 2 anos, depois que ele disse isto, os judeus se retiraram, discutindo intensamente entre si. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia todos os que iam vê-lo. Então, 2 anos Paulo ficou ali naquela prisão. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente e sem impedimento algum. Então, esse é o texto bíblico. Alguém já sugeriu que o livro de Atos, que é chamado Atos dos Apóstolos, poderia chamar Atos do Espírito Santo. Há quem sugere que, na verdade, é o início da história da igreja. O título do livro não é uma identificação quando surgiu o livro. Aqui é um registro que Lucas fez. Então, nós temos essas sugestões de títulos que vieram depois, como capítulos e versículos também. Agora, se você ler aqui o capítulo 28, onde a gente terminou, e eu quero focar exatamente nos últimos versos deste capítulo, a gente poderia pensar, por exemplo, num título: A História Continua. A história continua. Ou então, pensar no título: como que você se insere nessa história? Nessa história que começou lá com Deus, quando o homem pecou. Na verdade, começou com ele na eternidade, mas a gente tomou uma espécie de conhecimento e foi envolvido a partir da criação do homem e aí a sua desobediência. E Deus começou a cumprir um programa, um plano que tinha já na eternidade, estabelecido por ele. Ele não é surpreendido com o pecado, com a queda do homem, e a partir dali essa história vem se desenrolando. Como que você se insere nessa história? Como que eu me insiro nessa história? Paulo estava preso, eu já destaquei isso aqui. Provavelmente ele morreu entre o ano 64 e 67. Se alguém divergir da data, não tem problema, não é relevante, mas foi mais ou menos por ali. E ele foi morto de maneira violenta, trágica, por uma determinação de Nero. E ele, para não ser crucificado, já que a um romano esse tipo de morte não era permitida, porque era uma morte desonrosa. Eu, sinceramente, não sei se a morte é honrosa ou desonrosa, mas a gente imagina assim, né? Há algumas que são desonrosas. Eu, por exemplo, fico feliz quando eu vou, feliz assim, no sentido de menos trauma, a um sepultamento, que é um testemunho lindo, né? A família sente-se mais confortada quando é alguém comprometido com o bem, com os valores. Agora, estar num lugar onde alguém, durante toda a vida, abandonou o bem, trabalhou pelo mal, isso é mais traumático. Mas Paulo, naquele contexto, não poderia ser crucificado, porque a crucificação para o romano era algo muito violento e desonroso. Ele foi decapitado. Então, ele morreu. Não há um registro aqui, é um registro da tradição, da história, e Paulo aqui estava vivendo os seus últimos tempos como um homem que pregou o evangelho e se dedicou inteiramente a servir a Jesus. Não é fácil. Nunca foi fácil seguir a Jesus. Nunca foi fácil ter um compromisso com Ele. Não é que seja algo impossível. A gente não é salvo pelo mérito, pelo que a gente faz. Não.
A gente não é salvo pelo que nós temos de bom. E ninguém também se perde pelo que tem de ruim. Não é esse tipo de relação que Deus estabelece com o homem no que diz respeito à salvação. Jesus fez tudo para o homem ser salvo, para a mulher ser salva, para a humanidade ser salva. O mérito é todo dele. Mas é difícil assumir esse compromisso e buscar seguir a Jesus com inteireza de coração. Alguns confrontos vão existir no dia a dia. Nós seremos confrontados. Como que a gente vai oferecer o rosto a quem bate no lado do rosto da gente? Isso é coisa de maluco, parece coisa de masoquista. E isso não deve ser visto literalmente, logicamente. Se alguém te deu literalmente um tapa no rosto, você deve pegar e virar as costas e ir embora, né? Jesus não está dizendo para você colocar o rosto ali na frente, bate aqui de novo. Não, de maneira nenhuma. Você poderia correr alguns riscos. Eu já contei aqui, é sempre bom contar porque reforça, né? E é apenas uma história, provavelmente isso não aconteceu, mas ela tem um fundo que ela apresenta um sentido. Mas diz que um irmão nosso, né, dessa região em que as pessoas têm costume de andar, segundo a história, era um nordestino, andava com a peixeira, né, normal, do dia a dia, e ele andava lá, e ele era sangue quente, e ele era uma pessoa longe do evangelho, e ele fazia, né, as farras dele, um trabalhador, lutador, tudo, mas ele tinha as farras dele, e sangue quente, não é o cabra da peste, né? É isso mesmo? Então, ele se converte, e ele abandona todas as coisas que ele fazia, que contrariavam os ensinos de Jesus. Uma delas era beber com os amigos no bar lá, nas biroscas da sua região, e ele abandona. E um dia ele está passando lá perto, e um dos amigos o chama, e ele vai lá gentilmente, e o amigo começa a zombar dele, e dizer que ele era crente agora, e a dar para ele, assim, o copo, colocar perto da boca, né, um copo de cachaça, e ele dizer, não, eu sou um cristão agora, eu estou seguindo a Jesus, e aquele amigo provocava, e embora essa história possa ser realmente apenas uma criação, isso não é possível de acontecer, não. O Oséias testemunhava que os primeiros 3 meses de vida dele na conversão foram terríveis. Ele tinha amigos, tinha parentes, ele ia a alguns lugares, e as pessoas estavam tomando lá bebida, e fala, pastor, olha, tinha gente que colocava na minha boca, amizade, amigo meu de muitos anos, provocando, e aquele nosso irmão da história lá, diz que sendo provocado, ele dizendo que não, sou um cristão. Aí um bêbado conhecia a Bíblia, né? Um daquele que estava lá na farra, lá, conhecia a Bíblia. Você é cristão mesmo? Quero ver então, a Bíblia ensina lá. E foi e deu um tapa no rosto dele, mas virou a mão, pá! E diz, a Bíblia diz que tem que virar o outro lado do rosto, para bater também, está lá na Bíblia. Conhecia a Bíblia. E ele entendeu aquilo literalmente. Se ele vira e vai embora, não é? Mas ele também entendeu literalmente. E ele virou o rosto, irmão Olívio, falou assim, pode bater. E aí o Senhor pegou com mais força ainda e bateu. Segunda vez, no outro lado. Só que quando bateu, o sangue dele ferveu. Ele tinha se convertido, era um cristão, mas a natureza e as reações vão paulatinamente sendo mudadas. A salvação tem 3 tempos, segundo a teologia, dentro do contexto de teologia sistemática, que a gente aborda, entendeu? Uma é um ato, aquele ato, você está salvo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, Jesus disse para o ladrão na cruz, hoje mesmo, está salvo, a condenação foi perdoada, sepultada, acabou, não há condenação mais, mas a salvação tem também o tempo presente, o presente é um ato, mas tem o tempo que vai continuar,
você não foi para o céu, você vai continuar aqui sendo salvo. Você foi salvo, você continua sendo salvo. A cada dia você vai abandonando coisas que contrariam a vontade de Deus e vai tendo um relacionamento melhor com o Senhor. Então é a construção da salvação, a gente chama de santificação. O Espírito vai promovendo na gente. E em terceiro ponto é o futuro. Nós seremos salvos. Então, fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos completamente, que aí é a eternidade. E aquele homem, então, o sangue ferveu, ele estava em construção ainda. Quando o sangue ferveu, ele pegou a peixeira e disse assim, mas a Bíblia diz também, batei, batei e abrir-se-vos-á. E rasgou o sujeito lá. É uma história, mas revela essa luta que a gente tem, essa batalha que tem. Se de repente você sente muitas vezes que você não alcançou o ideal de Deus, não se desespere, fale com Deus. Deus é paciente, é longânimo. Deus é longânimo, paciente, Ele espera o tempo todo. E Ele vai trabalhando na nossa mente, no nosso coração, vai trabalhando no nosso interior, para que a gente melhore. Esse é o ideal do Evangelho. Um cristão não pode nunca dizer, eu sou assim mesmo, e o meu jeito é esse. Não é compatível com o Evangelho. Porque com o Evangelho, assim, hoje eu percebo que Deus está me ajudando, eu ser melhor do que ontem. Então ele vai lutar por coisas que muitas vezes a cultura não luta. Muitas vezes o contexto não luta. E ele vai buscar ir além disso, porque o Evangelho é uma proposta além disso. Então seguir a Jesus não é fácil. Paulo está enfrentando um tempo ali, um tempo de luta, de batalha, mas ele, diz a Bíblia, estava firme. 2 anos ele em casa, preso, como que prisão domiciliar, ele recebia as pessoas e ele continuava anunciando o Evangelho de Jesus. Tinha um soldado acompanhando e ele continuava anunciando o Evangelho de Jesus. Eu quero fazer aqui 3 aplicações práticas. Primeira, prepare-se para resultados negativos na pregação do Evangelho. A partir do verso 24, a gente lê assim, alguns foram convencidos pelo que Paulo dizia, mas outros não creram. É assim. Discordaram entre si mesmos e começaram a ir embora, depois de Paulo ter feito esta declaração, bem que o Espírito Santo falou aos seus antepassados por meio do profeta Isaías. Vai este povo e diga, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão, ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Portanto, quero que saibam que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, eles a ouvirão. Depois que ele disse isto, os judeus se retiraram, discutindo intensamente entre si. Se a pregação do Evangelho na sua história, na sua caminhada, não tem produzido, de repente, os efeitos que você esperava, não desanime. Prepare-se para isso. Paulo, com toda a sua dedicação, experiência com Deus, com toda a sua entrega, ia morrer em pouco tempo pelo amor ao Evangelho. Teve gente que virou as costas e foi embora. Então prepare-se para essas realidades negativas. Segunda aplicação prática, continue firme independentemente da receptividade. Versos 30 e 31. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia todos os que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus
e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente e sem impedimento algum. Eu não sei a versão que você tem aí, ou no aplicativo que você tem, ou na Bíblia impressa, mas a versão, por exemplo, NAA, diz assim: ele pregava com ousadia. A sua versão diz assim? Alguma versão diz isso? Com ousadia pregava o Evangelho. A Almeida Revista e Atualizada diz com intrepidez. A NVI traz abertamente. Não é problema, porque a ideia aqui é a ideia que também está na palavra parresia, que pode ser intrepidez, ousadia, abertamente. A ideia é que Paulo pregava com entusiasmo, com confiança. Ele não desistia, ele não parou. Paulo podia ficar descansando. Olha, eu estou preso agora aqui e eu vou ficar descansando. Não, ele recebia todo mundo que iria lá. Vem cá, eu vou pregar o Evangelho. Então, a segunda aplicação prática é essa: não desista, continue firme, independentemente da receptividade. Continue fazendo. Mas o que eu estou fazendo, ninguém dá valor, ninguém valoriza. Você está fazendo para alguém valorizar, ou você está fazendo porque Deus deu uma missão para você? Você está fazendo porque você quer receber elogio, ou você está fazendo porque você crê que aquilo ali é a sua vida? Se não for assim, não vale a pena. Porque mesmo que a gente seja totalmente reconhecido, e não é pecado ser reconhecido, mas mesmo que a gente seja totalmente reconhecido, o reconhecimento tem um prazo de validade. É você ficar doente, ou morrer, ou já não servir mais para aquela função. O prazo de validade é esse. O reconhecimento é assim. É a dinâmica da vida. Agora, quando a gente faz convicto, eu estou realizando uma missão. Eu creio que Deus me deu essa oportunidade. Meu irmão, não tem jeito. Não tem jeito. Não para. Não para. Às vezes eu vejo, não é? É um perigo para a gente buscar motivações no dia a dia. E como a gente sofre com isso? Mas que bom às vezes é encontrar alguém que permanece firme, com ousadia continua pregando, trabalhando, exercitando a missão que Deus deu, independentemente do tempo. Que coisa linda. É assim que o cristão vai cumprindo. Então não desista, não deixe de continuar fazer e trabalhar. Permaneça firme, independentemente da receptividade. Terceira aplicação prática: reflita sobre como e onde você se insere na história que o livro de Atos está registrando para a gente. Se você perceber, parece que o livro não tem um fim lógico, não há uma finalização. Há quem sugira que o livro não deveria terminar com um ponto final, mas com reticências. Por quê? Porque a gente está inserido nessa história. Se somos cristãos, nós estamos inseridos nessa história. A gente está inserido aqui. John Stott diz o seguinte: os atos dos apóstolos terminaram há muito tempo, mas os atos dos seguidores de Jesus continuarão até o fim do mundo, e a palavra deles vai se espalhar até aos confins do mundo. Então, a questão que a gente deve fazer agora é refletir: como é que eu estou inserido nessa história? Ou eu estou apenas observando? Eu sou um espectador privilegiado. O Evangelho hoje não, sempre foi assim, mas como a gente vive no tempo de hoje, o Evangelho tem
um grupo que é o grupo dos espectadores privilegiados. Eles estão ali, eles acham bom, eles acham agradável, participam assim esporadicamente, são os espectadores. Mas tem aqueles que são trabalhadores. Em que grupo eu me enquadro, eu me insiro? Em que grupo você se insere? Paulo estava já com pouco tempo de vida, ele sabia que a morte o aguardava, ele sabia disso. Nero, pastor Gladys, quando falou sobre a reforma aqui, falou sobre isso. Nero tocou fogo em Roma, acusou os cristãos. Paulo sabia que seus tempos estavam contados, mas ele continuava com ousadia, com alegria, com entusiasmo, pregando o evangelho. Ele estava preso, mas a palavra não estava presa. Ele estava preso, mas a missão não estava presa. Então, como que você se insere nessa história? Como que eu me insiro nessa história? Ore assim: Deus, eu quero estar incluído nessa história. Eu não quero ser um espectador. Eu quero ser um trabalhador da seara. Curve sua cabeça, fale com Deus um pouquinho. Diga para Ele: Senhor, me ajuda. Eu quero ser um trabalhador da seara. Você não precisa ter um chamado para ser pastor, ser missionário. Não. A sociedade é abençoada com a diversidade de dons. É abençoada com os cristãos trabalhando em várias frentes. Mas o importante é que você tenha essa visão. Senhor, eu quero ser um batalhador, onde eu estiver. Eu não quero ser apenas um espectador. Eu quero amar esta obra. Eu quero viver essa obra. Eu quero viver intensamente, com ousadia, com intrepidez. Ah, que alegria será viver assim.